Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Bom, gente, meu nome é Luciviana, sou aqui do Mãos da Bruxa, sejam bem-vindos. Como eu disse para vocês, eu não dou curso de tarô, muito menos sou professora. O que eu falo é sobre o curso que eu estudei, né? Que não basta ficar só nele, não é um curso avançado. Você vê muitos cursos por aí que só vão te dar alguns significados e o que é a cartinha e tal, e se você parar só naquilo, você vai ver que tem muita coisa além disso. Tem astrologia, numerologia, tem cores, enfim, tem muitas outras coisas que você também aprende para autoconhecimento junto com o tarô, tá? Até porque, gente, a tarologia a gente vai estudar os símbolos, né? E a taromancia é quando você aplica essa leitura dos tarôs, das simbologias para uma consulta, tá? Eu vou começar a fazer os arcanos menores, tá? E eu escolhi 3 livros aqui que eles não têm os significados de todos iguais, tá? Tem algumas cartas que os significados são muito diferentes e até para vocês entenderem como a gente tem que se aprofundar mais, sabe? Então, eu peguei esse livro aqui que eu gosto bastante, ele tem uma tiragem exclusiva dele, e ele fala bastante coisa, fala sobre Xing, as figuras mitológicas, enfim. Eu gosto bastante desse. Também peguei a Bíblia do Tarô, que também é um dos livros que você vai ver mais falando para você estudar. Tem bastante tiragem também, mas os significados também são bem legais. E o Renascentista, tá? Que o livro que eu tenho é esse do próprio tarô, tá bom? Que é aquele que eu falei pra vocês que vem entre Marsella e entre Rider-Waite. Os baralhos que eu vou utilizar para mostrar os arcanos menores, então, é esse, tá? Que é o Renascentista, o de Rider-Waite, que a maioria utiliza, e esse que é um mais moderno, que também é muito utilizado, tá? A gente vai começar, então, pelos ases, né? No caso, o as de pentáculos, o as de copas, o as de paus e o as de espadas, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre o as de pentáculos. Pentáculos, você vai pensar sempre sobre terra, tá? Sempre sobre o elemento terra, e também você vai pensar que ele é a parte do material. Quando a gente faz uma leitura, ele é a parte que vai falar muitas vezes do material, tá? Ele vai sair numa carta de amor? Ele pode sair numa carta de amor também, tá? Aí, o que que vai significar? Vai significar a semente da prosperidade, vai significar o frutificar, quando você começa a frutificar. O que que significa o as, tá, gente? O as, ele vai falar sempre sobre realização, tá? Você vai ver os 3 significados, tanto do tarô moderno, Rider-Waite ou renascentista. Você vai ver os 3 significados falando sobre essa palavra no as de ouros ou as de pentáculos, que é a realização, tá bom? Ela também fala sobre portas abertas, tá? E o resultado com essa carta sempre vai ser um resultado sólido, muitas vezes falado também de duradouro, tá? É sempre alguma coisa chegando, é sempre alguma coisa frutificando. Aqui no tarô renascentista, ele fala que tem 2 moedas de 50 e uma maior aqui de 1, no caso, né? Então, ele fala sobre isso, ele fala sobre o frutificar, né? Sobre você estar ali colhendo, semeando a prosperidade, tá? Ele é uma base sólida sempre, tá, gente? É o as de ouros, que é o as de pentáculos. Aí, a gente vem pro as de copas. O as de copas, ele vai falar sobre o quê, gente? Ele vai falar sempre sobre emoção. É o elemento água, ele sempre vai falar sobre emoção. Então, tudo aqui é bem diferente desse, tá? Então, aqui você vai pensar no quê? Você vai pensar em gratidão, você vai pensar no caminho certo, é sempre alguma coisa que se inicia. O número 1 sempre vai ser uma coisa que vai se iniciar, mas vamos pensar numa situação, é o caminho certo, vamos pensar em novas perspectivas, tá? Vamos pensar em ascensão,
uma ascensão no trabalho, por exemplo. E vamos pensar na palavra do As de Copas, tá? Em felicidade, tá? Ele sempre vai estar trazendo alguma coisa muito emocional para você, com muita emoção. É mais a emoção do que a razão, tá? Então, por exemplo, até numa tiragem de amor, isso pode ser um encontro, sim. Olha como ele transborda, né? E aqui, como você pode ver, o tarô renascentista, você não vai ver muita coisa aqui, né? Só lá uma criança, né, segurando uma fita com um macaquinho, né? Diz que é um macaquinho na coisa, mas parece até outra coisa aqui, né? Mas enfim, você não vai ver muita coisa, tá? Então, por isso que é interessante, é importante você entender a profundidade dessas cartas para quando elas se aliarem a outras, tá? Principalmente no tarô renascentista, ele fala em muitas cartas que quando, por exemplo, essa sai do lado de alguma carta, ela vai potencializar o resultado dessa, tá? Do carro, por exemplo, ela vai potencializar o resultado dessa. Nos 3 tarôs, tá? O significado é basicamente o mesmo, não muda muito, tá? A gente sempre vai pensar em emoção, em decisão com inteligência emocional, tá, gente? Aí a gente vem pro As de Espadas. O As de Espada, tá, gente? Aqui é o renascentista. Mas, olha, perceba, né, como as figuras aqui já são bem diferentes. Olha, aqui a espada tá pra baixo, aqui a espada tá pra cima. Eu já vi uma professora falando sobre a posição da espada. Então, nesse caso, a gente vai sair um pouco dessa outra visão, né, de se ler os tarôs. Por isso que eu falo, tudo depende também da onde você for aprender, né? Então, o As de Espadas, ele sempre vai estar ligado ao elemento ar, tá? Que fala sobre o quê? Fala sobre o mental, tá, gente? Então, quando você pensar em espada, você vai pensar sempre que é uma coisa de pensamento. Sempre é a mente, tá? É a mente confusa, é a mente desperta, sempre vai ser a mente aqui. Então, qual que é o ideal aqui? O que que ele começa aqui? Aqui ele vai começar a avançar com os planos. Perceba que é um planejamento que ele fez, ele vai começar a avançar com os planos, tá? Sobre amor, pode ser também que ele se acha até demais, vamos por assim? Como se ele tivesse poder demais sobre as outras pessoas, basicamente. E também fala sobre o desejo de triunfar, né? Aqui a gente pensa na mente, tá? No início, sabe, de algum projeto, mas a gente pensa na mente da pessoa, que é o ar, o elemento ar que está nessas cartas, tá? Diferente do Copas, tá? Que ele vai ter as decisões baseadas na inteligência e também na emoção, fala muito sobre emoção. Aqui, a decisão é mais na razão, tá bom? A força do As de Espada está na razão, tá? A mente pensante sempre vai estar na razão. Espada sempre vai ser uma coisa assim, mais prática, mais racional, tá? Que é própria do elemento mesmo. As cartas em si, elas não se parecem, lembrando que esse é um tarô renascentista, esse é o de Rider-Waite e esse é um tarô mais moderno, tá? Que tá lá intuindo o pensamento dela, né? E aí a gente vai pro As de Paus. O As de Paus, gente, ele vai falar sobre fertilidade, tá? Paus é o quê? Paus é fogo, tá? Paus é fogo, tá? É o elemento fogo. Então, você pensa sempre num fogo criativo. Opa, olha a carta do tarô renascentista, como ela é criativa, né, gente? Tem lá um bobo da corte, tem a coroa do rei aqui, ela é muito criativa mesmo, né? Olha essa imagem do Videntes da Luz, como ela é criativa também. Então, aqui a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre energia, tá? Fogo tem muita energia, tem muito desse processo criativo. Então, quando você fala em As, em dar um início,
você vai dar um início com energia, com ousadia, você vai iniciar uma aventura, tá bom? É sobre isso que fala o As de Paus. E aqui ele vai falar também sobre a confiança que ele tem no caminho dele, porque ele é enérgico, ele é criativo, mas ele sabe o potencial dele, tá? Então, essas foram as primeiras cartas, tá? Do As. Depois a gente vem aqui com a carta número 2, tá? Vamos fazendo de pouquinho, que é mesmo pra gente ir pegando um pouquinho do significado delas. E até porque, gente, como eu falei, vocês vão ver que mesmo eu pegando livros diferentes, né? Diferentes autores, e mesmo tendo curso, vocês vão ver que a simbologia, né? Não simbologia, na verdade, né? Mesmo que elas mudem, o significado de algumas cartas são muito diferentes. Então, é legal você entender isso para quando você começar o seu tarô, ou até para entender o que você vê aí na internet sobre isso, tá bom? É isso, pessoal, por hoje. E amanhã tem mais uma cartinha que é a número 2. Até mais!